No caso em que esse campo é obrigatório, né, os potenciais revisores é obrigatório esse campo, então, o que acontece? O editor-chefe pode ou não utilizar alguma das tuas sugestões, ali que você está colocando como sugestão de potencial revisor. Não quer dizer que ele vai escolher um revisor, 2 revisores, né? Ele pode chegar e optar a não escolher nenhum revisor da lista que você está apresentando, como potencial revisor, né? Que você enxerga que realmente vai dar uma contribuição, que realmente entende do tema e que seria um ótimo revisor para o teu manuscrito. Então, apesar, né, da gente, muitas vezes a gente colocar, pode ou não, né, ser aceito pelo editor-chefe. Então, é uma coisa que você não tem como controlar, Bianca, não vai ter como controlar. O editor-chefe, ele vai decidir em pegar 1, 2 ou não pegar ninguém da lista que você está sugerindo, entendeu? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a revista pede esses potenciais revisores mais para aumentar o banco de dados da revista. Então, muitas vezes não é nem para selecionar um e indicar um dos revisores sugeridos, né, para a tua revisão. Eles vão só preencher lá, né, o cadastro dos revisores, e quando tiver um outro paper, né, que esteja relacionado à temática, e aí eles fazem um convite para um dos revisores que você sugeriu. Então, é mais para alimentar o banco do que realmente escolher um ali, ser obrigado a escolher um. Então, o editor-chefe ele tem total liberdade em selecionar ou não, mas o que a gente tem visto é que essa lista serve muito mais para alimentar o banco do que realmente para selecionar um revisor. Tá, professor, obrigada. Uma curiosidade só, é facultado, né, a um revisor escolher se revisa o trabalho ou não, e se ele disser não, isso queima ele, assim, na revista, ou dá um status ruim? Boa pergunta, muito boa pergunta. Enfim, os revisores, eles... é um trabalho voluntário, muitas vezes, é um trabalho voluntário, trabalho de revisão. Acho que eu comentei isso até no vídeo. E em algumas revistas, não. O que é que algumas revistas estão fazendo para tentar ter mais aderência aí na questão da revisão? Algumas revistas têm uma estratégia de produzir um vault ao final do processo de revisão para o revisor. E aí esse vault, ele é um créditozinho, e se o revisor, no futuro, submeter o seu artigo, né, o seu manuscrito para aquela revista, ele tem um desconto. Principalmente para aquelas revistas que cobram uma taxa de publicação. Para as revistas que não cobram taxa de publicação, geralmente não tem nada a oferecer. A revista não tem nada a oferecer, e aí não tem vault, não tem como produzir um vault, e nem tem como remunerar o revisor. E aí o que acontece? O revisor, ele participa do processo de forma voluntária. Então, é um processo muito, assim, complicado, viu? De realmente você conseguir, né, um número de revisores que realmente estão afim ali de revisar. Então, quando o revisor ele não aceita, você geralmente justifica. Então, é feito um convite e o revisor não, né? Quem é convidado para revisar o paper, ele tem a opção lá de aceitar ou não aceitar. Se ele não aceita, ele tem um campo lá onde ele vai justificar. Já tem algumas respostas padrão, sabe? Às vezes já tem, não tenho tempo agora, ou, sei lá, não é da minha área de expertise esse paper. E aí vai, tem algumas respostas padrão, mas dá para colocar um comentário específico, né, e justificar melhor, caso aquelas respostas padrão ali não atenda. Então, ele não se queima. Assim, a princípio, ele não vai se queimar, não, por não aceitar revisar um determinado paper. Só que se ele fizer isso constantemente,
a revista, o editor-chefe, vai ver que realmente ele não tem interesse de fazer aquele trabalho e aí vai deixar de convidar. Ele vai convidar uma vez, negou. Vai convidar outra vez, nega. Aí vai ter uma vez que o editor-chefe diz, não, esse cara realmente não quer colaborar com a revista. Então, isso é ruim. Isso é ruim, muito ruim, porque como o grupo é pequeno, eu falo isso a nível internacional mesmo. As pessoas que trabalham em uma determinada temática, que estão na ponta ali, é um grupo pequeno. E todo mundo acaba meio que se conhecendo pelos congressos ou realmente por conhecer ali o perfil mesmo, né? No LinkedIn ou no ResearchGate, conhece o trabalho. Então, agora, quem mais perde? Na minha visão, quem perde mais é quem não aceita revisar. Por quê? Porque quem está revisando está sempre ali na fronteira do conhecimento. Sempre vai estar ali na fronteira do conhecimento, porque está pegando coisa nova, está pegando as novidades, e aí ele está lendo tudo que é de mais novo, certo? Ou seja, antes até da publicação sair na revista. Então, acho que o processo de revisão é um processo de muito aprendizado, muito mesmo. Você está aprendendo muita coisa nova ali e está discutindo para construir aquele conhecimento, para que aquele conhecimento seja disponibilizado para a comunidade científica. Então, o aprendizado é gigante num processo de revisão. Então, quem perde mais é realmente quem não está participando desse processo. Ser convidado a revisar um paper realmente é um privilégio para poucos mesmo. Então, tem que realmente, se tiver tempo, aceitar. Se tiver um tempo, disponibilidade, aceite, porque realmente é muito, muito interessante, né? Tá participando do processo de construção do conhecimento, sempre na ponta. E esse trabalho, ele está cada vez sendo mais reconhecido. Existem algumas plataformas de reconhecimento do processo de revisão, que antes era uma coisa que ninguém dava bola. As pessoas revisavam papers, né? Os cientistas revisavam os papers e não tinha nenhum retorno. Agora sim, já tem uma plataforma, qualquer revisão entra já para essa plataforma e isso vale como um comprovante do trabalho que você fez na revisão. Para fins, por exemplo, de progressão funcional na universidade, porque você dedicou um tempo para fazer aquele trabalho. É justo que você seja reconhecido na progressão funcional ou até em algum outro, sei lá, em um edital também, né? Você fez aquele trabalho, aí tem um edital que reconhece aquilo como um trabalho para ter uma pontuação maior do que outra pessoa. Então, enfim, isso está melhorando, então eu vejo, respondendo a tua questão, né, não, é pior para quem não aceita, né, não pegar a revisão. Ô, professor. Sim, professor. Não, fica à vontade, quem ia falar aí. Sim, professor, com relação a isso dos revisores, né? Porque aí foi falado na aula que o revisor, né, ele pode tentar prejudicar de alguma forma, né? Como, por exemplo, retardar o processo, emitir um parecer falso. Se isso for comprovado de alguma forma, existe alguma penalidade? Ou, por ser voluntário, não vai ter uma penalidade? Como é que funciona? É difícil detectar. Muito difícil detectar essas coisas, né? Porque você imagina aí uma situação dessa, o revisor ele quer retardar o processo de publicação porque ele faz parte de um grupo de pesquisa que também está fazendo coisa parecida. E ele está naquela corrida, né, do conhecimento, aquela corrida do conhecimento. O primeiro grupo que publicar sobre aquele assunto vai ser apreciado, né? E, então, é muito difícil para o editor-chefe detectar esse ponto, que na cabeça do revisor ele quer retardar o processo para ser beneficiado.
Com relação a revisões fraudulentas, também é complicado, também, né, muito complicado detectar uma revisão fraudulenta. Agora, o editor que está à frente, ele tem esse poder de avaliar o que é consistente, né, ali em termos de argumentação do revisor e o que não é consistente. Então, como eu comentei no vídeo, né, o editor chefe ou associado, né, ele precisa ler o manuscrito, ele precisa conhecer a qualidade do manuscrito, e não só os revisores. Então, o peso dele é o peso da decisão final. Não é os revisores que têm esse papel de decidir se o trabalho vai ser ou não aprovado. Então, ele precisa também filtrar o que os revisores eles colocam ali, né, como um comentário positivo ou negativo. Então, se existe um comentário ali fraudulento, acho que isso pode ser detectado pelo editor-chefe ou associado, mas também é complicado, né? Muito complicado. É raro você ver assim, casos de punição nesse processo de revisão, entendeu? Muito difícil. Sabe uma coisa que acontece? Uma coisa que acontece é o seguinte: substituição do revisor. Você, por exemplo, tem 3 revisores que foram atribuídos para o teu manuscrito, para revisar o teu manuscrito. 2 revisores tiveram, né, uma avaliação muito positiva ou comentários assim construtivos, né, para ajudar a melhorar a qualidade, e um só que desceu a lenha. Um só que só viu problema, viu defeito, tal. Como ele lê o paper também, ele lê o manuscrito, ele vai saber se aquilo ali faz sentido ou não, né? E aí, o que é que ele pode fazer? Ele pode desconsiderar aquele comentário do revisor, e aí envia para os autores só os comentários dos 2, né, que responderam de forma positiva, ou faz uma substituição. Não, vou substituir, eu quero uma 4ª opinião para realmente ver se esses comentários negativos aqui fazem sentido. Vamos ver se um 4º revisor aqui aponta alguma coisa negativa nesse sentido aqui que foi essa revisão aqui. Então, é o que acontece. Substituição, às vezes o editor ignora e considera só, né, dos 3, 2, e assim vai. Mas penalidade, muito difícil acontecer no meio. Nunca ouvi falar. Não ouvi falar. Desconheço. Quem queria comentar? Antônio. Professor, essa questão aí de revisores, eu acho que aquela questão que a Bianca colocou aí quanto a como é que se diz? Essa questão de aceitar ou não, né? Se o processo de revisão ela faz parte da construção do conhecimento, eu acho que a partir do momento que um cientista ele se nega ou por um motivo ou outro passa a corriqueiramente se negar a revisar um manuscrito, eu acho que ele está dizendo que não está querendo fazer parte da construção do conhecimento. Pode ser que isso mais na frente atrapalhe diante de uma submissão de um trabalho? Olha, pode sim. Eu diria que pode sim. De forma muito sutil, né? Porque, veja, se coloca no lugar do editor-chefe, e o editor-chefe, ele não tem uma equipe remunerada. Os revisores não são remunerados. É tudo trabalho voluntário. Então, o editor-chefe, ele convida, um grupo aceita, e tem gente ali que não quer aceitar de jeito nenhum a revisão. Beleza. Mas aquela pessoa que não aceitou a revisão,
quando submete um paper para aquela revista, ela está dando trabalho para, no mínimo, 2 pessoas. Então, será que é justo você demandar trabalho e também não colaborar? Você só está demandando trabalho de revisão, mas você pode fazer a revisão e não está colaborando. Então, eu já li alguns papers, né, sobre publicação científica, e nesse processo de publicação, que o que seria mais justo? O que seria mais justo é o seguinte: para cada paper que você submete, né, imagine você submeteu 2 papers no ano, você tem a obrigação moral, não é obrigação, né, enfim, não é um contrato, mas é uma obrigação moral de revisar mais outros 2. Então, você está... Por quê? Porque você está... aquele paper que você está submetendo, você está dando trabalho para mais 2 pessoas. Então, é importante também colaborar para que essa roda gire e que não fique esse trabalho concentrado com alguns pesquisadores, com alguns cientistas. Então, é muito importante enfim, realmente, negar a revisão quando realmente não der tempo, quando não está com tempo, enfim, ou quando aquele paper não é da sua área de interesse, aí tudo bem. Mas se você tem disponibilidade e quer contribuir com a comunidade, é importante aceitar. Isso sem levar em consideração que você ser convidado para ser revisor é um reconhecimento já grande, né? Sim, é um reconhecimento. São um trabalho para poucos, né? Poucos são convidados para esse papel. Vocês vão ver que quando vocês conseguirem fazer a primeira publicação de vocês, já vai começar a pintar convite. Porque a primeira publicação é como se fosse um passaporte de qualificação, de qualidade de um cientista. Então, ele conseguiu passar pelo processo. Então, ele já é habilitado para ser um revisor. É muito raro o caso de você ser convidado para uma revisão, né, sem ter nenhuma publicação no teu currículo. Isso vem de forma automática, pessoal. Não fiquem preocupados com relação a isso. É natural. Então, vocês vão publicar e aí, naturalmente, vão chegar os convites, né, para realizar outros trabalhos também. Tá? Mas concordo contigo, viu, Antônio? Concordo contigo. Professor. Sim. Eu fiquei curiosa, mais ou menos no final do vídeo, o senhor fala sobre um processo que é mais recente, que é de revisão em grupo. Sim. Né? E aí, que podem ser feitos comentários externos também. Aí eu queria saber se tem algum tipo de filtragem desses comentários. Vocês podem ser feitos assim livremente ou se tem algum tipo de restrição, Sim. né? Geralmente, quem submete, ele vai restringir ou não a questão dos comentários. Se isso vai ficar público, se esses comentários vão ficar públicos, ou se esses comentários vão ficar restritos aos revisores. Então, isso depende muito, né, de quem submete. Agora, veja, nesse processo de revisão comunitária, muitas vezes o paper já vai para a revisão com um DOI, já com um objeto, ele já pode até citar o paper, né? Isso é uma vantagem muito grande. Mas, por outro lado, você está expondo, veja só, tem 2 aspectos aí. Por um lado, é muito positivo, porque você diz, não, meu paper tem qualidade, eu quero que ele passe por uma revisão pública, onde os comentários dos revisores vão ser públicos, mas, em contrapartida, eu vou ganhar já um DOI. Então, ou seja, eu já vou ter uma publicação. Ali. Não garante, né, que no final ali pode acontecer também do teu paper ser rejeitado e aí o DOI cair. Beleza, mas ele já vai ganhar um DOI, né, nesse processo. E aí, quando as pessoas, né, quando o público, né, ou a comunidade ali da temática, ele começa a enxergar ali os comentários, tem um interesse, né,
de participar também. Tem gente que tem interesse de participar. Ou viu alguma coisa diferente que um revisor, né, não viu, quer comentar alguma coisa. Então, é importante também esse processo, né, ter essa possibilidade de abrir também para receber comentários da comunidade. Até porque a comunidade não é grande. Então, não se preocupem de receber críticas positivas ou negativas, porque é uma comunidade super restrita, super pequena, que pode fazer algum comentário, né, construtivo ali do teu trabalho. Então, isso eu vejo sempre como positivo. Não vejo, sabe, nenhum aspecto negativo ali, porque existe respeito, existe admiração ali pelas pessoas, né, que estão contribuindo com a temática. Então, é muito difícil você ver ali um comentário que vai negativo, que vai querer, que não vai querer construir, né, ali o teu trabalho. Então, acho que é muito interessante nessa proposta, muito interessante mesmo, essa oportunidade das outras pessoas contribuírem também com o trabalho. Não virou, infelizmente, não virou uma tendência, sabe? Eu pensei que isso ia virar mais uma tendência, assim, as outras revistas iam aderir mais, mas só algumas revistas adotaram isso, continuam fazendo, mas tem muita revista que não aderiu. Muita revista não aderiu a essa proposta. E ainda continua no modelo clássico, né? Convite e comentários, né, totalmente restritos, e aí os comentários nem são liberados, né, para o público após a aprovação. Não existe. Ou seja, o que vai no final é só publicação, ponto final, sem os comentários. Então, o que acontece? Isso aí. O público, ele não sabe exatamente qual foi o ganho do processo de revisão. Então, você tem um paper, né, que entrou e o paper que saiu do processo de revisão. Qual é a lógica? A lógica é que o produto que saiu seja melhor do que o que entrou em função do processo de revisão. Então, quando você não abre isso para o público não enxerga essa evolução da construção do conhecimento. Outra coisa negativa é que, eu não sei se vocês gostam do processo, mas muita gente gosta de participar quando você tem uma defesa de dissertação ou de tese. Tem aluno que gosta de participar da fase de discussão. Eles assistem lá, né, os 50 minutos da defesa, mas tem aluno que adora participar ali do processo de discussão ali, né, com a banca, ver os comentários, o que é que a banca está comentando do trabalho, porque o que é que eu enxergo ali? Os alunos, eles dizem, eu quero ver como é que é esse processo, para quando chegar a minha vez, também aprender um pouco, né, o que é que eu vou responder, o que é que pode acontecer. Vejam, né, aquela situação onde você enxerga claramente, né, as contribuições do trabalho, né, que está sendo colocado em xeque ali na defesa, né. Então, eu acho que é importante nesse processo, né, participar, observar os comentários da banca e observar também os comentários de um processo de revisão. Acho que é muito importante isso, só que isso realmente virou exceção. Só algumas revistas adotaram, e para mim isso é assim, muito ruim. Eu gostaria que mais revistas aderissem, né, a esse procedimento. Professor, nas etapas de publicação de artigo, o que seria essa confecção da prova? E eu tive outra dúvida quando o senhor fala a respeito da transferência de direitos autorais, depois que você submete o artigo a uma revista, então você transfere os seus direitos autorais. Perfeito. Ótimas questões. É o seguinte, primeiro, começando pela prova. A prova é a seguinte. Depois que o manuscrito ele é aprovado do ponto de vista, né, ponto de vista científico, ele vai para uma fase de produção. Então, os revisores,
o editor-chefe, acaba o trabalho do editor-chefe, dos revisores, do editor associado, e aí ele vai ser enviado para o corpo editorial da revista. Corpo editorial são profissionais da área, geralmente da área de comunicação, que vão pegar o manuscrito e vão colocar no formato da revista. Além disso, eles fazem revisão do texto, se for em inglês, eles fazem revisão do inglês, para ver se tem alguma coisa assim, muito grave, né? Assim, que dá para corrigir antes de ser publicado. Fazem uma revisão da qualidade das tabelas e das figuras, certo? E tudo isso para melhorar a comunicação visual, ou seja, o que vai chegar para o leitor. Eles estão preocupados nesse ponto. Então, não são cientistas, são, né, profissionais da área de comunicação, design. Beleza. Então, o corpo editorial, eles vão produzir, então, uma prova que seria a versão, que ainda não foi publicada, né, mas já no formato, no layout, no estilo de como ele será publicado. E essa prova é enviada, então, para os autores, né? Via o autor correspondente. Então, a prova ela chega para o autor correspondente, que é de se esperar que ele distribua para os demais autores para que façam a última olhada para ver se está tudo certo. Nessa fase, os autores não podem mais alterar conteúdo. Não pode substituir tabela, não pode alterar resultado, não pode fazer nada. É só uma questão de estilo, né, modificação, para ver se tem algum comentário ali. Porque o que acontece? Nessa fase, o corpo editorial, eles isso aqui está faltando, essa parte da filiação aqui, o endereço, o CEP, o telefone, o e-mail, tem que estar todo mundo compatível aqui com os mesmos dados, aí pede alguma coisa, os agradecimentos aqui, está faltando isso aqui, mas não pode mexer no conteúdo. Então, a prova é isso. A prova seria essa versão anterior à publicação, que é produzida por esses profissionais de educação e de design. A outra pergunta foi sobre... Você falou aí? Os direitos autorais. Tá. Os direitos autorais. Os direitos autorais, então, as revistas que, principalmente aquelas que não são open access, elas têm essa cláusula onde você tem que assinar, então, passando os direitos autorais da tua publicação para a revista, porque ela vai comercializar aquele produto. Enfim, é muito, assim, do ponto de vista de ciência, isso aí é totalmente contrário ao conceito, né? Porque você quer divulgar os teus achados. As outras pessoas precisam também ter acesso para que o conhecimento evolua. Aí você está passando os direitos autorais do teu trabalho para uma editora que vai comercializar o teu trabalho e aí vai colocar restrições do ponto de vista do conteúdo. Então, só uma parte vai ficar disponível para o público, geralmente o título e o abstract ou algumas figuras, e o resto, se você quiser acessar o resto do material, você vai precisar fazer uma assinatura na revista, ou vai ter que pagar individualmente por aquele PDF, para baixar aquele PDF. E aí, não sei se eu comentei no vídeo, mas o valor do PDF médio é de $30. $30 em torno ali de, hoje, R$170, né? Se a gente fosse converter, quase R$200. Então, ninguém vai pagar R$200 por um PDF. Né? Aqui no Brasil, isso aí é praticamente, né, descartado, não existe isso. Então, o que acontece? O governo federal tem um programa para fazer uma assinatura coletiva de um grupo de revistas para que os alunos na universidade consigam ter acesso. Mas essa assinatura não é tão ampla. Esse é o problema. Então, algumas editoras não fazem parte dessa assinatura da CAPES, que, se vocês
colocarem no Google periódico CAPES, vocês vão achar enfim, as informações e quais são as editoras que fazem parte dessa assinatura e que vocês têm acesso através de um e-mail institucional. Vocês têm acesso a esse grupo de periódicos do Periódicos CAPES. Então, nesse caso aí, minha gente, o que acontece? Algumas revistas não vão ter acesso. E aí, o que é que vocês vão fazer? Eu preciso do PDF para minha revisão. E a CAPES não tem, a assinatura da CAPES eu não consigo acessar aquele paper. Minha opinião, dica, né? É que vocês façam a solicitação do PDF junto aos autores, um dos autores do trabalho, via ResearchGate, que é o que é mais recomendado, tá? E aí tem sim. Não, aí tem uma outra opção que é aquela opção, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um serviço web, né, chamado Sci-Hub, o Sci-Hub, que foi feito por uma pesquisadora da Rússia. Então, essa pesquisadora da Rússia, inconformada com a questão do acesso dos pesquisadores, das pessoas, aos papers, o que é que ela fez? Ela chutou o balde e colocou todos os papers no servidor da Rússia, onde as editoras não têm acesso, né, e não conseguem derrubar aquele servidor. E aí, o Sci-Hub, né, hoje tem muita gente, né, sei lá, muitos alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que nos agradecimentos tem uma dedicatória para essa pesquisadora que ofereceu esse serviço no site, mas esse site, né, é visto pelas editoras como um site pirata, um serviço pirata que enfim, tem processos aí, né, rolando, mas até hoje o site não saiu. Já tem uns 4 ou 5 anos esse serviço, o Sci-Hub, e até hoje o serviço não caiu. Por conta mesmo da Rússia, né, ser essa, enfim, vocês sabem bem, né, o regime lá e é bem fechado e o mundo não interfere no que a Rússia faz. Alguns concordam com esse procedimento e outros não, entendeu? Quem concorda mais, geralmente, é quem não tem acesso aos papers. Então, geralmente, países da África, os países subdesenvolvidos, né, da África, aqui no Brasil, tem muita gente que apoia, né, essa iniciativa. E tem outros países que não apoiam, principalmente aqueles que estão relacionados mais, né, potências econômicas, e trouxeram as editoras também para fortalecer a economia, né, como enfim, é uma maneira de arrecadar recursos também. Então, isso é polêmico, viu, pessoal? Polêmico, muito polêmico mesmo, muito polêmico. Mas, enfim, é o que se tem hoje. Eu recomendo usar o ResearchGate. Facinho, vocês vão encontrar os papers e as pessoas que... É até bom que vocês conseguem até interagir com a pessoa, tá? que publicou, né, os autores. Nayara, quer falar alguma coisa? Então, professor, quando eu fui fazer meu TCC, eu tinha pensado em abordar sobre uma temática, o qual eu teria que desenvolver cálculos, que era sobre o abastecimento dos caminhões-pipa, porque existe um desperdício, o qual poderia utilizar essa água desperdiçada abastecendo as pessoas, né? Porque dentro desse volume poderia estar abastecendo algumas famílias. E aí, por acaso, eu encontrei um trabalho que falava justamente sobre isso. Só que ele estava incompleto, e aí eu solicitei diretamente ao autor. Só que ele não forneceu esses cálculos, né? E aí poxa vida, é assim, né? Porque, na verdade, daria muito mais trabalho para mim se eu fosse ter que, né, fazer tudo de novo. Reproduzir. Reproduzir. Nesse caso aí,
Nesse caso, você não é um artigo que você não teve acesso, é a planilha que ele usou para obter os resultados, não é isso? Isso, no caso, estava incompleto, né? O que eu encontrei disponível na Certo. internet. Aí estava incompleto e aí tinha muito mais material, né? No caso, para poder no caso, ir por esse direcionamento, entendeu? Aí eu terminei indo para a parte de gestão, que aí, né, não ia dar tanto trabalho, né, nesse sentido. Mas eu fiquei assim, puxa, encontrei o trabalho perfeito, mas não tive acesso a todas as informações. Aí, outra coisa que eu queria perguntar a você, se você conhece essas revistas que eu coloquei aí no chat, porque eu recebi um convite para poder publicar nessas revistas, que eu, inclusive, terminei não dando bola na época, e me cobrando um valor, assim, tipo, 300 e alguma coisa. E aí, assim, no momento, eu até nem sabia se era um golpe, se existia a revista. Eu só sei que na hora que eu vi, eu estava tão ocupada que eu neguei. Eu disse que eu não, infelizmente, no momento, eu não tinha condições financeiras para poder publicar, né, nessa revista. E aí, assim, né, até hoje isso ficou na minha mente, entendeu? E eu terminei deixando para lá, porque eles viram um trabalho que eu publiquei em um congresso ibero-americano, né, em Florianópolis, que foi, inclusive, foi uma produção, né, de um projeto de pesquisa que eu fiz na graduação. Aí eu fui durante um ano pesquisadora e tal. Aí, assim, aí até hoje isso ficou na minha mente. E a terceira questão que eu venho levantar aqui é que você falou várias vezes de fator de impacto, né? E aí você falou que compete ao número de citações e publicações. Contempla mais outros parâmetros, O que contempla esse fator de impacto, entendeu? Queria saber mais, assim, nesse sentido. Começando aí pelo fator de impacto, vocês vão ver já na aula que vem, falar um pouco sobre a qualidade, os indicadores de qualidade de publicação, e aí o fator de impacto é relacionado à revista. É uma relação entre o número de citações recebidas, né, pelos artigos que são publicados por uma revista e o número de artigos publicados por aquela revista. Então, quando você, por exemplo, tem um fator de impacto igual a 2, quer dizer que a cada 10 trabalhos que a revista publica, ela tem 20 citações, em média, entendeu? Então, tem mais citações do que publicações. Então, quanto mais citações, maior é o reconhecimento, maior é o uso daquele trabalho pela comunidade científica. Então, é por isso que as revistas com maiores fator de impacto são as que têm mais qualidade. Só para vocês terem uma noção, eu acho que eu vou falar no vídeo também, no próximo vídeo, que no fator de impacto da Nature é acima de 30. Né? A Science é acima de 50. Então, a cada paper publicado, cada paper, em média, recebe 50 citações, muita coisa. Então, realmente, são publicações muito utilizadas pela comunidade. Com relação a os convites que você recebeu. Nossa, existem, para mim, chuva de e-mails desse tipo aqui, de revistas, convidando, né, para fazer a publicação e tendo essa taxa de publicação. É fácil de saber se a revista tem ou não qualidade. Ou vai pelo QualiSCAPS, ou pelo fator de impacto. Só que tomem cuidado, porque eles colocam no site dessas revistas um fator de impacto meio que falso, né, para enganar, e aí você, eita, a revista tem fator de impacto, e o fator de impacto é alto, e aí você se empolga, e aí ela não está na base do JCR. Na próxima aula a gente vai falar do que é o JCR, que é um relatório anual que calcula o fator de impacto de todas as revistas, e só as revistas que estão ali listadas é que realmente tem fator de impacto. Então, precisa pegar o relatório e ver se a revista está lá. Se a revista está lá e tem realmente aquele fator de impacto que está sendo informado pelo site, beleza, é confiável, siga em frente na publicação. Né?
Agora, o que eu vejo muito na área é o seguinte, esses convites dessas revistas, elas focam só em arrecadação, viu? E aí são revistas realmente que não têm fator de impacto, não têm qualis, e só estão interessadas em arrecadar. Elas publicam até a cópia do que você mandar no artigo que você publicou no Congresso. Mas não, manda que eu publico aqui. E não deveria, porque ele já foi publicado no Congresso, saiu nos anais, né, daquele Congresso, já foi publicado. O que você pode publicar é alguma coisa diferente do que você publicou no Congresso. Você pode fazer algum trabalho mais elaborado, ter novos resultados, alguma atualização, beleza. Você pode usar aquela base que você publicou no Congresso para fazer outro paper. Mas você não pode publicar o mesmo, uma cópia, tá? Então, esses jornais aí, geralmente, eles nem se importam, eles estão a fim de arrecadar e não tem nenhuma qualidade. Tem mais? Qual foi a primeira? A primeira não anotei não aqui. Primeira questão que você fez. Não, na verdade, só foi um comentário do que aconteceu comigo em relação ao meu TCC, Ah, tá. que é o do trabalho incompleto. Sim. Grata. Tá, jóia. Beleza. Alguém mais quer fazer um comentário? Estou passando aqui pela apresentação, realmente a discussão aqui já foi muito rica, né? A gente já passou por muita coisa aqui que eu já comentei. Ô, professor, uma dúvida que eu fiquei. Com relação ao artigo, quando ele é despublicado, certo? E aí ele ainda pode continuar sendo citado. Aí, no caso, fica disponível o porquê que ele foi despublicado? Ou ele fica só com a tarja preta e a gente que vai pesquisar não sabe o porquê? Boa, não. Geralmente a justificativa por ele sair, né, por ele ser retratado, né, ou despublicado, geralmente a justificativa vai estar lá. Não no PDF, mas na página que vai dar naquele artigo científico. E ele não é retirado por uma razão simples. Por quê? Porque ele pode continuar sendo citado como uma referência negativa. Como uma referência negativa, como, né, um trabalho que, não vá por aí, tal. Então, ele continua sendo citado, sim. Teve um caso recente, né, de um trabalho que foi retratado, que é relacionado à Covid também, né, 19, um trabalho que foi, que usou dados, enfim, dados de várias fontes, né, e aí os pesquisadores analisaram o dado, a empresa disponibilizou esse dado, aí os pesquisadores fizeram todo o trabalho e tal, publicaram, e aí se questionou com relação à base de dados. E os pesquisadores, não, a gente usou a base de dados que a empresa forneceu. E a empresa não quis deixar público aqueles dados. Aí o que é que aconteceu? Os pesquisadores pediram para sair da publicação. E aí o trabalho ele foi retratado também. Mas ele continua sendo uma referência. Tem muita gente citando esse trabalho, seja de forma a confirmar os dados, né, que até hoje a gente não sabe se esses dados são verdadeiros ou não, mas até hoje esse trabalho está sendo publicado para confirmar ou dizer, não, realmente não tem nada a ver isso aqui, esse trabalho, as conclusões seguem e distorcem totalmente do que esse trabalho publicou, e, enfim, mas ele ainda está lá, disponível para todo mundo baixar enfim, a ciência é isso, né? Tudo se aproveita na ciência, nada se desperdiça, até os trabalhos retratados se aproveitam também. Muito
bem. A gente chega, então, numa fase que estamos quase na metade do curso, né? Vamos para a 5ª semana agora. Eu já fiz uma programação, eu vou fazer a prova após a oficina. Então, são 10 aulas. Depois da 10ª aula, tem 2 oficinas. E depois das oficinas, eu vou fazer a avaliação. E ali, no mesmo dia da avaliação, a gente vai fazer a proficiência. Então, vocês têm mais umas 6 semanas aí, tá? Para se preparar para a prova e para a proficiência. 6, 7 semanas. Professor, Oi, pode falar. essas oficinas seriam o quê? São oficinas de redação científica, que a gente faz análise, a gente pega um paper, um artigo que já foi publicado, e faz uma análise de todas as partes do artigo. A gente lê completamente ele nas videoaulas e faz uma análise. Esse primeiro parágrafo aqui, o que é que vocês estão enxergando? O que é que os autores quiseram colocar aqui? E aí a gente faz uma análise etapa por etapa, item por item. E esse é o objetivo da oficina, para que vocês consigam enxergar isso no artigo também, né? Além das coisas que a gente já vem falando, né? Que vocês já podem fazer, né? Isso aí. Mas vai ficar mais claro já quando a gente entrar no conteúdo de redação científica. E aí vocês já conseguem trabalhar isso por vocês mesmos. Vocês conseguem baixar e ler, identificar as partes do artigo e a oficina só reforça. Muito bem, então, quem quiser mais comentar alguma coisa, está liberado. Então, vamos encerrar então a aula, eu vou parar aqui a gravação.